minha escola sequestrou muito a minha oralidade. Então, talvez seja a escola de muitos de vocês. Mas, antes de tudo, boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Eu peço a bênção dos mais velhos e a licença dos que vieram antes. Eu peço também a bênção dos mais novos e falo em nome das crianças que entraram na lanchonete uma única vez, muitas vezes, alguns dias, aquelas que já partiram, aquelas que chegarão e que a gente nem sabe o nome. Reis e rainhas africanos traslados à força num grande Atlântico até aqui. E é porque elas me deram a mão que hoje eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigada, crianças. Em seus nomes, eu gostaria de partilhar com vocês o que sei, e é pouco, mas peço licença para ir contando algumas histórias que nos ajudaram a dar vida a uma escola atravessada pelo racismo. É porque, diante do horror, é preciso pensar sobre minha branquitude e sobre a colonização. Preciso dizer que é uma honra gigante estar sentada ao lado de Krenak, na representação de Muniz Sodré e na pessoa de Luiz Rufino, de Cristina, de Dofono e de todas as irmãs e irmãos. Bênção, por favor. Agradeço muito a Ana Dantes pelo convite. E também a todas as espécies companheiras que aqui, internalizadas em mim, encarnadas em mim, porque aqui hoje eu não estou só. E falar diante de tanta gente me dá cambalhotas e nervoso na barriga, por isso eu fiz aqui um roteiro para eu não me perder nas palavras. Eu falo com vocês desde a minha vivência com muitas outras vidas, em uma jornada acontecendo na pequena África desde 2016, no bairro da Gamboa, no centro do Rio de Janeiro, batizada de Lanchonete, e que desenvolve coletivamente um programa de escola chamada Escola por Vir. Uma escola que a gente quer que chegue e que nunca pare de chegar. E mesmo dentro de uma jornada coletiva, eu reconheço falar aqui desde meu lugar de mulher branca. E por ser branca, independente da minha classe social, eu obtive privilégios garantidos por 500 anos de processo político ativo de desumanização de povos originários e do povo preto, que permitiram meu deslocamento social e econômico na sociedade. A posição da branquitude é de vantagem, pois vivemos numa sociedade estruturada pelo racismo. Falo também do lugar de artista constrangida com os limites físicos e conceituais do campo da arte contemporânea e o seu fraco posicionamento diante do capital que acessa. Não é possível romper paradigmas se continuamos a nos beneficiar deles. Quando cheguei na Gamboa, cheguei como artista, mas aberta para aprender o que aquele lugar tinha a dizer e o que me alterou por completo, também a minha prática. Falo em especial em defesa das infâncias da pequena África, fortemente assediada pelo capital também das artes, que não toma para si a responsabilidade de criar novas configurações de poder, mantendo um ciclo de sociedade que vive na negação, com discursos gloriosos e românticos do passado colonial, com acentos fortíssimos patriarcais e que retiram das identidades suas subjetividades e as reduzem a uma existência de objeto representado pelo dominante.
Não há dúvidas que a história é ideológica, contada de uma forma e não de outra, de maneira que vamos aprendendo que sempre foi assim. Mas desde que eu entendi que havia sido cooptada por uma história única, aquela história mostre um povo como coisa, somente como uma coisa, repetidamente, e esse povo será assim, eu decidi me perguntar o que foi que a gente não aprendeu para o mundo estar do jeito que está. E nós não aprendemos a nossa história como ela realmente se deu. Então, aqui chega a primeira história. Quando eu deixei de lado os dispositivos clássicos de exibição de arte, recorri àquilo que eu sabia narrar devidamente, com propriedade e onde eu me sentia inteira, a cozinha. E toda a memória de estar ao lado das senhoras da minha vida, cozinhando, bordando, acendendo fogo, enquanto era possível ser e estar criança, mesmo que debaixo de uma mesa. Eu, às vezes, penso que é como se eu tivesse atravessado o buraco da minhoca e pudesse conferir uma saudade gigante do Big Bang, que dorme em todos os nossos átomos, em todas as nossas moléculas, a lembrança saudosa da expansão e depois da contração, da polinização, daquela imensa força cósmica se querendo em torno de um calor que expande e depois reúne e aproxima. Penso que é por isso que nos sentimos tão atraídos pela fogueira, e também o poder de cozinhar, que parte em pedaços aquilo que ainda é inteiro. Em torno dos fogões vive nossa primeira escola, com a mesa, a comensalidade, como um lugar de distensão psicológica própria das resenhas, das mesas de bares, dos botecos, das casas das avós, onde você sente a vontade de elaborar e dizer aquilo que você pensa, sem medo de arriscar dizer, porque ninguém realmente está dando aquela verdadeira atenção ou valor, ou vai haver algum tipo de julgamento. E é ali onde o poder narrativo de contar histórias que você sabe e sabe por inteiro acontece. Então, chamar de lanchonete era anunciar ser um espaço que não convoca nenhum conhecimento a priori, a não ser existir. E é tão conhecido de todas as gentes. Uma cozinha-escola que respeita o corpo que tem fome e alimenta para a emancipação e a liberdade. Bom, vamos lá na história. Certa vez eu levei cenouras plantadas num vaso para a lanchonete. E uma criança, depois de eu perguntar várias vezes, querendo fazer uma surpresa, imaginem o que tem embaixo dessa rama, e chutavam coisas esdrúxulas e não acertavam que era uma cenoura, nem mesmo uma batata ou uma cebola. Eu bati o pé no chão e perguntei, o que vocês acham que tem debaixo dessa terra? E Pedrinho me respondeu, um cemitério. É isso. Na Gamboa jaz milhões de corpos de crianças e jovens negros traficados à força desde a África e que foram jogados num tremendo lixão sem a possibilidade de ritualizar suas passagens. Portanto, esta é uma dívida transgeracional, porque o trauma é passado entre as gerações. Reconhecer os erros do passado e do presente cometidos pela colonização e participar da reparação se faz através de perspectivas políticas, sociais, religiosas, morais, antropológicas, legais. Mas a revolução começa aqui, começa dentro de mim, começa no interior das pessoas. Toni Kadebambara, uma ativista afro-americana, diz: é melhor reservarmos tempo para tornar nossos interiores revolucionários, nossas vidas revolucionárias, nossos relacionamentos revolucionários. Assim, muitas escolas poderiam acontecer. E é assim que a lanchonete aconteceu, a partir de uma decisão, da ação, e ao longo do tempo tem se constituído com muitas gentes, como uma irradiação ecológica, política e humana em um território ancestral, aqui, na cidade do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil.
E ela tem sido percebida por uma teia de muitas espécies companheiras. Meu amado Ailton, que tanto me ensina. Sim, muitas espécies companheiras, espirituais, locais e de outras paragens. Ela tem sido percebida pelos encantades, todos a fim de desencadear um novo ciclo holístico de regeneração e contra-hegemônico no mundo. Hoje, somos quase 40 aliados colaboradores, com mais de 50 crianças, suas famílias e sua comunidade. Então, conta a segunda história. A lanchonete saiu de um espaço que era uma garagem e foi para o Bar Delas, hoje em dia bastante conhecido, que é um imóvel ocupado por famílias sem residência, e tem as famílias em cima, o bar embaixo. E, a certa altura, eu decidi que a gente deveria avançar nessa tensão sobre os nossos propósitos. E a gente se mudou para dentro do Bar Delas. E, à noite, no burrinho sem rabo, carregando as coisas que a lanchonete tinha, porque, na verdade, a lanchonete tem crianças, tem vidas encarnadas. A gente tinha ali máquinas de escrever e alguma coisa. Cheguei no Bar Delas e o Samuel, com 5 anos, veio me avisar rapidamente que o Edu não viria mais para a lanchonete, porque agora está aí, né, nesse bar, agora ele vai para outra igreja. E eu disse, mas Samuel, a lanchonete não é uma igreja. Aí ele falou, é um tipo, né? Pois é, Samuel me dizia que aquilo que a gente faz, que a gente fazia, acolher, ouvir, escutar, uma escutativa, percebendo seus problemas e suas faltas, era o que a igreja faz. Mas é o que o projeto fundamentalista de 40 anos vem fazendo, plantando células, com a diferença que eles têm um plano de poder. Sabemos da bancada evangélica. Agora, e nós, artistas, com os nossos ateliês trancados em projetos pessoais para atender bienais, galerias, museus, colecionadores e etc. O que a gente fazia com a nossa escola viva dentro da gente? Sendo que muitos de nós aqui estivemos em escolas públicas, universidades públicas. E eu gostaria também de pensar sobre mim, o que é que eu ouvi enquanto eu estive na universidade, que me orientavam para planos de carreira, mas nunca me disseram, devolva para o público aquilo que o público lhe ofereceu. Então, a gente sai da universidade, faz os nossos ateliês, espalha células de escolas possíveis no mundo inteiro e tranca a porta. O projeto fundamentalista não fez isso. Por isso, é importante dizer que a lanchonete devolve ao mundo aquilo que recebeu. É pública, gratuita, sem catraca, onde as crianças chegam e saem em seus tempos possíveis, onde eles encontram um grande telhado que assegura seus direitos e fala sobre isso com elas, sobre direitos constitucionais. Isso é ser também uma escola viva na cidade. Tem almoço, água, banho, afeto, respeito, brinquedos de boa qualidade, convivência e muitas coisas que uma infância cansada por não habitar, por sofrer diariamente na carne a invisibilização providenciada pelo projeto branco de mundo faz. Lá ela aparece, ela é, está, sente, existe, e falamos sobre seus direitos e criamos demandas públicas. Então, eu volto amanhã para a lanchonete e vou dizer para o Samuel que sabemos que nós não estamos sós. É só eu olhar ao redor, encontrar pessoas, vocês, e sabemos que estamos construindo inteligências e reunindo tecnologia social que deve ser aproveitada pelas políticas públicas. As formas e as aparências da lanchonete colocam em comunicação seres que diferem em perspectiva e em domínios ontológicos. Isso contribui para que a comunidade, vizinhos, redes institucionais de saúde e educação do território
validem no mundo a pluriversidade de modos de ser, estar e aparecer no mundo, promovendo mudanças para que as crianças negras venham ocupar espaços de decisão e poder em breve, e neutralizando as manobras do capital de exclusão de pessoas não brancas. Somos um pluriverso de possibilidades em nós mesmos. Assim, a Escola Por Vir participa da afirmação de mundos não hegemônicos, em um mesmo momento em que modifica seu modo de ser e se abre para um novo devir de escola. A nossa pergunta o tempo todo é: que escola o mundo precisa? Mas quando a gente fala escola, sai a escola que mora dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um. Mas que escola é essa? Eu venho aqui buscar nesse encontro a escola que eu não tive e que reproduziu todo o conceito e a lógica colonial. Porque lá nós aprendemos e ensinamos a não ser racistas. E essa educação tem que começar desde muito cedo, para que essa internalização oriente nossos comportamentos e seja, de fato, uma escola para todos, mas para todos víveis. Agora que somos os adultos do rolê, somos nós que cuidamos dos herês. E a gente não reconhece essa responsabilidade. Como disse o Ailton, estamos numa nave, estamos governando essa nave. Nós somos os pilotos. O que a gente diz para esses herês? A lanchonete não se deu de forma vertical. Ela é contextual, não é um estranho no ninho, e é feita com a comunidade e também não é um corpo efêmero. Se aceita instável, pois percebe e absorve o mundo. Filtra suas formas mais preciosas para ser modificada por elas e prolongar seu estar ali, na Gamboa, na pequena África, sobre o oceano da instabilidade que é a vida num território empobrecido. Dribla a falta de recursos financeiros com a insistência, a persistência e reconhece o imenso capital simbólico que ela é. Ela vê seu mundo cair, escorregar, mas depois se insinua de novo, todos os dias. É como se a gente trocasse o pneu com o carro andando, mas em movimentos espiralados e ascendentes, de subjetividades se curando, se potencializando, que afetam o tecido social e, assim, girando e circulando, vão melhorando as subjetividades, vão melhorando o tecido e assim por diante. Mas tudo isso precisa ser no tempo de vida de uma criança que tem nome, que a gente conhece, que vocês conhecem, que vocês sabem que existe. Então, não é cedo nem tarde, é a hora de cada um se reconhecer uma escola viva. A Escola Por Vir... Desculpe. Tem que terminar, né? Passou o tempo, é isso? Tá bom. Posso seguir? Desculpem. Bom, a Escola Por Vir foi brotando junto com as crianças da pequena África. Elas saíam da escola e me encontravam ali na porta. Diga. Ah, tá bom, desculpa. Elas saíam da escola e me viam ali, sentada com uma lousa, dizendo: vem, senta, vamos conversar sobre o mundo. E elas iam me perguntar o que era aquele lugar, com uma tia parada, esperando, sem ter muito o que fazer. Mas era apenas sobre estar disponível para o outro. E aí foram elas que decidiram que ali seria a escola para as crianças. Depois vieram suas mães, irmãs, tias e avós. Agora chega o momento de abrir para os homens da comunidade,
pois a lanchonete se abre a tudo que está no mundo circundante na vida das crianças da Gamboa. Encontrar alguém ou algo se dá também no seu interior, e estes encontros criam um movimento-ação onde escolhas são possíveis, caminhos negados são trilhados e a consciência colonial se desenvolve. E não dá para não se desenvolver. A lanchonete afeta diferentes grupos sociais e convoca a branquitude para o debate. Ainda que a gente esteja aprendendo, mas não é possível pensar esta escola sem isso. Então vem a terceira história. Um dia, Rayane me pergunta, Thelma, você é rica? E eu, olhando, imaginando quais eram os códigos no meu corpo que anunciavam isso para ela, perguntei, por que você diz isso, Rayane? E ela disse, porque você é saudável, porque você nunca fica doente. De forma objetiva, a Escola Por Vir confia na plasticidade da arte, para organizar junto com a sua comunidade, na dimensão africana de sua existência, circunstâncias para que o letramento de mundo, a atenção à saúde mental, o reconhecimento de lideranças locais, a comensalidade, tenham um atravessamento racial, de classe, de gênero, LGBTQI+, sexo, preconceito religioso, e etc., etc. E também experiências no campo da arte. E para que o diálogo se dê na perspectiva afrocentrada e pan-africanista, transitando pelos valores, pelos costumes, crenças e pela forma de ser e estar no mundo negro-africano, temos a questão ancestral como um recurso estético. Certa vez, lá na lanchonete, a gente distribuiu 20 latinhas de spray de espuminha para as crianças que aproveitavam a passagem do VLT, corriam e avançavam com o braço em riste, e ele saía com listinhas de espuma pela praça e ia embora. Muitos adultos vieram me pedir para que eu cuidasse das crianças, que aquilo era um risco. É muito difícil para a branquitude entender que ali é o quilombo da Pedra do Sal. Aquelas crianças correm livres, elas estão nas casas delas. A cidade, o quilombo, a pequena África é a casa dela. E eu respondia, por favor, cuide você também. As crianças são nossas, são de todos nós. E depois de muitas vezes que o VLT passava, e todo mundo anunciando que uma perninha ia ser cortada, um bracinho ia ser perdido, e eu sabendo o quanto aquelas crianças são sagazes ali, cheguei perto e disse, criançada, é melhor a gente parar. Até porque a polícia, quando passa ali, ela repreende com violência as crianças pretas. E um deles me disse, tudo bem, Thelma, se a polícia passar, eu vou dizer que é arte. É linda a história. Mas o Cauã não percebeu isso assim. Ele esteve com a gente anos para perceber que seu corpo preto, precarizado, poderia também ser o corpo de um artista, mas ainda assim é preto. E tendo a questão ancestral como um recurso estético, uma vez que a ancestralidade é base de vivência das culturas negro-africanas de resgate da tradição, na vida prática da lanchonete, confiamos a memória dos nossos mestres mais velhos, que estão mais próximos de se tornarem ancestrais e de compreender os fatos do mundo visível e invisível, na pessoa do mestre Graúna, que dá aula de capoeira, mestre Antônio, que nos ensina a história do território, e que fazem sobreviver outros discursos e outras verdades. Para fortalecer nossos modos de ser e aparecer, nós escolhemos as armas de Jorge, contra a desigualdade e a injustiça social. E as armas de Jorge são a autonomia, a emancipação, a saúde física, mental e espiritual, a alfabetização, a geração de renda, o acesso à educação de qualidade e as universidades,
e principalmente o direito de decidir sobre si e sobre o seu direito à vida. Pensar sobre escolas com vocês aqui e desde onde eu existo e existimos no Brasil é compreender que o anticolonialismo não pode ser reduzido a uma declaração. Deve ser um anticolonialismo de luta e não uma repartição da nossa consciência. Porque, como diz Robin DiAngelo, minha consciência adulta é antirracista, mas minha estrutura é profundamente racista. E negar isso só serve para proteger essa estrutura. Não é possível ser verdadeiramente humane se não sente no mais profundo de si mesmo o drama inominável de uma criança sem seu direito à vida, porque não é branca, deixando seguir triunfar o pacto narcísico entre a branquitude. Obrigada.